Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, vai dizer assim a palavra do Senhor: convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os, na verdade, com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-me, mestre. Aí começa a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, você precisa sublinhar isso, porque isso aqui é importante você entender. Ele vai dizer o seguinte: não tendo nenhum dos dois com o que pagar, tanto o que devia 50, quanto o que devia 500. O credor perdoou os dois, perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, na verdade. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Pai amado, Pai querido, que o teu Espírito Santo, Deus, venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, e que a tua palavra, Senhor, venha fazer sentido em nossa vida, e que nós venhamos praticá-la cada dia mais. Nos conduza, Senhor, de acordo com o seu Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor, venha fazer morada em cada mente, em cada coração. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Certamente você talvez já ouviu essa história, ou talvez de alguma forma você já conhece essa cena, esse episódio. E eu quero hoje ser muito direto e muito breve, e eu quero que você não saia daí, porque eu tenho certeza de que essa é uma palavra importante não para você apenas, mas principalmente para mim e para todos aqueles que estão a nos ouvir. Essa parábola que nós estaremos meditando nessa noite, talvez esteja aí na sua Bíblia como a parábola dos 2 devedores, né? E essa parábola, ela é contada dentro de uma história, dentro de um enredo, dentro de um contexto. Por isso foi necessário a gente ler toda a história, porque ela não é contada solta, ela é contada dentro de um diálogo, dentro de uma cena, dentro de um episódio, a qual
no qual Jesus ele foi convidado por um fariseu chamado Simão. E nesse episódio diz que Jesus ele chega nessa casa e uma mulher que a Bíblia não diz nem o nome. A Bíblia apenas menciona como pecadora. Nem sequer é mencionado o nome dessa pessoa, e só diz que ela era pecadora. Muitos comentaristas vão sugerir ou vão entender que essa mulher pecadora, o pecado dela era pecado de prostituição, ou seja, ela fosse uma prostituta. Alguns comentaristas defendem essa explicação, qual era o pecado dela, né? Mas a Bíblia apenas diz que ela era pecadora. Jesus é chamado para a casa de Simão, o fariseu, ou seja, alguém que conhecia bastante da lei de Deus, alguém que conhecia bastante a Torá, bastante dos profetas, aquele que conhecia bastante aquilo que a palavra de Deus dizia, era um estudante da palavra do Senhor, era um estudioso da palavra do Senhor, e ele convidou Jesus para ir na sua casa. E o decorrer do texto vai nos supor, vai nos levar que ele estava tentando levar Jesus para saber se realmente Jesus era o Messias esperado. Se Jesus era realmente aquele na qual os profetas tinham falado que viria salvar o povo de Deus. Então, nós somos levados no texto a pensar e a supor que esse fariseu, ele convidou Jesus para tentar ver se Jesus era isso tudo ou não. Se ele era o Filho de Deus, ou se ele realmente era um profeta, ou se ele era apenas alguém que era super dimensionado pela sociedade, que aqui Jesus já tinha um certo conhecimento, onde ele passava, as pessoas já iam ao seu encontro, iam atrás dele, querendo escutar o que ele tinha para ensinar. E a história e o enredo vai dizer que essa mulher que a qual não tem nome, é pecadora, apenas, mulher pecadora. Ela entra na casa de Simão e ela se joga aos pés de Jesus. E ela se joga aos pés de Jesus, ou ela abaixa para lavar os pés de Jesus, porque naquela cultura ali, as mesas eram baixas e as pessoas sentavam no chão e os pés ficavam para trás. E a Bíblia diz que ela entra, ela sabendo que Jesus estava ali, ela entrou na casa de Simão, ela pega um vaso, ela pega um recipiente que tem um perfume muito caro e ela pega aquela essência e ela quebra e ela começa a derramar aquilo ali nos pés de Jesus e começa, a Bíblia diz que com as suas lágrimas, ela estava chorando, ela estava numa situação de desespero, numa situação de pedindo um socorro, pedindo uma clemência. Ela chegou a Jesus e numa situação de, esse aqui talvez não, esse aqui é o único que pode me tirar, ou me salvar, ou me perdoar, ou dar sentido à minha vida. E ela se joga ali aos pés de Jesus, e as lágrimas dela eram tantas, que a Bíblia diz que ela, com suas próprias lágrimas, ela molhava os pés de Jesus e secava com seus próprios cabelos, meu querido. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar essa cena, Jesus e essa mulher ali chorando, e talvez não seja um choro silencioso, talvez seja um choro alto, talvez ela chorou de uma maneira que causou um efeito sonoro naquele lugar, e o desespero dela era tanto que a Bíblia vai dizer que Simão, ele pensou e falou assim: caramba, se esse rapaz aí, ou se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia quem tocou nele.
Ele saberia que na nossa lei, na lei judaica, a gente não pode ser tocado por essas pessoas impuras, porque quando eu toco em alguém, quando alguém que é impuro me toca, eu também me torno impuro, e essa era a lei. Mas Jesus, ele traz essa história vai trazer um ressignificado aí que eles estavam pensando. E essa mulher, ela toca em Jesus, e na lei, teoricamente, Jesus então tornaria-se impuro, mas na verdade nós vamos ver no final da história, que na verdade aquilo que para a religião não tornava-se Jesus impuro, na verdade foi instrumento de purificação da própria mulher. Jesus então, ele transforma o meio, ele transforma a pessoa que está impura. E é interessante, meu querido, que a Bíblia diz que Simão, ele fala assim, ele fala, se este fora um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque ela é pecadora. O religioso, aquele que conhece a palavra, aquele que teoricamente guarda a palavra, aquele que teoricamente tem conhecimento da lei de Deus na teoria, olha para o próximo e não reconhece, só fala que essa aqui é pecadora. E para ser mais grave, ainda olha para Jesus e fala assim: se esse realmente fosse quem ele diz quem é, ou que as pessoas dizem quem foi, ele também saberia quem é essa mulher. Essa mulher é pecadora, ou seja, ela é impura. Ele não pode deixar que ela toque nele. E Jesus, ele conta essa parábola. Ele conta que um credor, ou seja, uma pessoa, ele tinha emprestado 50 denários a uma pessoa e tinha emprestado para outra 500 denários. Então, pegou empréstimo de 50 denários e o outro pegou empréstimo de 500 denários. Para você ter conhecimento, um denário significava um dia de trabalho. Ou seja, devia a esse rapaz que emprestou, ou esse credor, devia 50 dias de trabalho, ou quase 2 meses de trabalho. Ao outro, devia a ele 300 dias de trabalho. Na verdade era 500 dias de trabalho, 500 denários, ou seja, mais de um ano, quase 1 ano e meio de trabalho. Então a um devia pouco e outro devia bastante. Mas note que, como eu falei para você sublinhar aí no versículo 42, que Jesus vai contar nessa parábola que nenhum dos dois tinham como pagar. O que devia muito e o que devia pouco, os dois não podiam pagar, não tinha como pagar. É interessante que, nessa primeira cena de Jesus naquela casa e o fariseu e a mulher, nós vimos 2 atitudes diferentes diante de Jesus. Primeira, a atitude daquela mulher é uma atitude de desespero, uma atitude de arrependimento, uma atitude de gratidão. É uma atitude de reconhecimento de que tudo o que ela precisava e aquela pessoa que era capaz de transformar a sua vida era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ela se entrega em gratidão, em atitude de gratidão, em atitude de arrependimento. Então essa primeira personagem, essa mulher, a primeira atitude que nós vamos ver aqui nessa cena, é uma atitude de gratidão, é uma vida de gratidão, querido. E eu quero abrir aqui um parêntese e te acordar e nos acordar para que nós possamos ter uma vida de gratidão, querido. Porque é cheio de gente que você anda, você encontra por dia, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar, pessoas que reclamam de tudo.
Pessoas que não conseguem ser gratas a Deus por nada. Porque se está sol, está muito sol. Se está friozinho gostoso que nem hoje, está muito frio. Se chove, está chovendo. Nunca está grato por nada. O peão, ou a peoa, sei lá, pede a Deus o emprego, Deus abre uma porta, o peão entra e começa a reclamar. Começa a reclamar. Não consegue ser grato por nada. Reclama de tudo, querido. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Eu conheço, querido. É treva a gente assim, querido. É maldito. Dá até cãibra, sei lá. A pessoa reclama de tudo. Não consegue ter uma vida de gratidão. Se chove, quer sol. Se faz sol, quer chuva. Se está calor, quer frio. Se está frio, quer calor. Mas essa mulher, ela chega a Jesus numa atitude de gratidão. Uma atitude de arrependimento, de que mostrava quanto ela era grata. Ela era grata a Deus, grata a Jesus, porque ela reconhecia em Jesus aquele que poderia dar sentido à sua vida, aquele que poderia transformar a sua história. Então ela era grata, meu querido. Eu não sei a você, mas talvez, se você não sabe, a maior gratidão que você pode ter na sua vida não é o carro que você comprou, não é o casamento que você tem, não é o filho que você tem, não é o emprego que você tem. A maior gratidão que você pode ter na sua vida é de saber que Jesus Cristo te salvou. E nessa hora era para você dar glória na tua casa aí, meu querido. É levantar esse sofá, entendeu, querido? E dar um glória aí, e destravar essa boca aí, e glorificar o Senhor. Porque Ele nos chama a viver em gratidão. Então, querido, pare de reclamar. Pare de reclamar. Nessa cena também, nós vemos também a segunda atitude, é uma atitude de alguém, ou do Simão, é uma atitude de alguém que rejeita a validade do arrependimento do outro. Ou seja, é aquele religioso que, ao olhar o outro, ele rejeita o arrependimento do outro, porque ele acha, não, isso aí não. Fulano, na igreja hoje, querido, já, né? Às vezes tem crente que quando a pessoa entra na igreja assim, olha todo assim, fulano, ixi. E já olha, já naquela coisa assim, nossa, eu vou ficar observando para ver se ele vai levantar a mãozinha ou se vai lá na frente no apelo chorar. Aí quando o irmãozinho vai lá, a pessoa fica assim, ai, é mentiroso, pecador, fica julgando o outro, porque não valida o arrependimento do outro, porque, de certa forma, essa pessoa, Simão, se achava superior a ela. Vai dando glória aí, querido. Às vezes dá uma engrossada aí, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. E agora eu quero falar para você que está afastado do Evangelho, você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você que de certa forma conhece a verdade, mas não quer andar nessa verdade, porque a sua desculpa é a seguinte: eu não vou à igreja, ou eu não vou seguir a Jesus, ou eu não vou frequentar tal lugar. Presta atenção nisso. Porque fulano de tal é pior do que eu e está lá. E eu quero falar uma coisa para você, querido, que está desviado, você que usa essa desculpa do outro para não congregar uma igreja, para não ter um convívio em unidade em uma igreja com os irmãos, você que de certa forma usa esse tipo de desculpa para não andar no caminho. Eu quero dizer o seguinte, quero que você anote isso: o tamanho do pecado do outro não diminui o tamanho do seu pecado. Eu vou falar de novo para você pegar essa aí, que essa aí é boa. Querido, o tamanho do pecado do outro não diminui o tamanho do seu pecado.
O que significa isso, querido? Não importa qual o tamanho do pecado do outro, o que importa é você olhar para si e reconhecer que você precisa de Jesus. Amém ou não amém, querido? Reage. Você que está afastado, eu queria dizer, isso é para você. Não adianta ficar com raiva, é para ficar com raiva mesmo, querido. Porque o único que tem que olhar você tem que olhar para si mesmo e reconhecer que você precisa de Jesus. Porque não é só o outro que precisa de Jesus, o outro precisa também, mas o pecado dele não diminui o seu. Ah, mas ele peca nisso, naquilo ali. Meu querido, mas você também peca. Então, olhe para si e reconheça que você precisa de Jesus. Amém. Tô ficando até rouco já, vou até beber um chá aqui, calma aí. Então, nós vimos essas duas atitudes diferentes. De alguém que vive uma gratidão, um arrependimento, uma vida grata ali. Ela chegou ali em gratidão a Jesus. E alguém que só julga o outro, né? E o texto, e essa parábola, ela tem muito mais coisa para nos ensinar, e nós vamos ver mais coisas agora. Que diante dessa cena, quando Jesus ele conta essa parábola, que um devia 50, outro devia 500, mas nenhum dos dois podiam pagar, e o credor falou assim: vocês, os dois estão perdoados? É importante a gente frisar que nenhum deles podiam pagar, porque, meu querido, não é que você peca pouco ou se fulano peca muito. Ninguém é indesculpável diante de Deus. Porque todos pecaram, destituídos e carecem da glória de Deus, querido. Seja você crente, seja você ateu, seja você um simpatizante do evangelho, seja você um afastado, seja você quem for, todos precisam da graça de Deus, porque ninguém pode pagar essa conta. Porque aqui que está em jogo não é quem foi, não é quem devia pouco, quem devia muito, mas é o perdão. Amém, querido? Isso é coisa linda, querido. Isso aqui é para você, é para você pular desse teu sofá aí e dar um glória bem forte nessa casa aí, querido, porque isso é forte. Porque se trata disso, querido, é do perdão. Porque nenhum de nós podemos pagar a conta, e quem pagou a conta foi Jesus. Está me entendendo? E quando ele vai contar essa parábola, que os dois foram perdoados, e nós vimos aí Simão julgando a atitude daquela mulher, porque ele achou aquilo ali um pouco exagerado, ou talvez achou que não, se realmente ele fosse o Filho de Deus, ele não ia permitir que essa mulher pecadora, imoral, tocasse nele. E eu quero deixar uma coisa para você, querido: a intensidade da sua gratidão é proporcional a consciência do tamanho do seu perdão. Eu vou repetir. Essa frase para tu jogar parceiro, de status de Facebook e de WhatsApp. A intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. O que significa isso? Quando Jesus ele conta essa parábola, ele vai dizer que os dois foram perdoados. Ele faz uma pergunta para Simão, para o próprio Simão responder para si mesmo. É uma pergunta que vai causar ele uma reflexão. Ele vai dizer o seguinte: olha só, um devia 50, outro devia 500, e ninguém podia pagar, o credor perdoou os dois. Quem o amará mais? E ele vai dizer, no versículo 43, Simão vai responder: suponho que é aquele a quem mais perdoou, ou seja, o que devia 500 denários. Replicou Jesus: julgaste bem. E ele volta para aquela mulher e diz a Simão assim o seguinte: vê esta mulher aqui que você chama de pecadora, que talvez você ache que ela seja uma pessoa indigna, porque talvez ela seja mesmo, porque todos nós somos. Veja ela: eu entrei na sua casa e não me deste águas para lavar meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos.
Ou seja, vai dizer, você não me deu nem água para lavar meus pés. Meu querido, isso era essa omissão era indesculpável. Lavar os pés do convidado era uma formalidade essencial. E Simão, como fariseu, ele sabia disso. Não oferecer água a um convidado para que ele lavasse os pés era equivalente a um insulto. E ele está criticando aquela mulher, e Jesus vai dizer o seguinte: está vendo essa mulher? Ela está lavando meus pés, olha só. Você não me deu nem ósculo, ou nem beijou meu rosto, nem me cumprimentou como tinha que cumprimentar. Você não deu água para eu lavar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas essa, com perfume caro, ela unge meus pés e ela lava os meus pés com suas lágrimas. E para Simão, o fariseu, o conhecedor, o religioso que conhecia muito, isso era uma falha grave, querido. E Jesus vai dizer vai falar assim, ó, essa mulher, enquanto eu estou aqui, ela não parou de chorar e de regar meus pés aqui, enxugar meus pés com suas lágrimas. E você, Simão, você que se acha superior, você que julga ela como pecadora, você sequer fez o que você devia fazer. Aí eu repito, a intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. Quanto mais consciência você tiver que você é pecador, mais grato você vai ser. Eu vou repetir mesmo. Quanto mais, ou à medida que você tem consciência do tamanho do perdão que você recebeu, e isso acontece quando você se arrepende, mais grato ou maior será a intensidade da sua gratidão. Talvez você não seja grato, meu querido, porque você acha que talvez o pecado que você carrega é menor do que o outro que está ali fazendo coisa pior aos seus olhos. E você não é grato. E você não vive uma intensidade de gratidão. Essa mulher, ela foi ao extremo, ela começou a lavar com suas lágrimas, querido, olha o desespero dela. Ela foi extravagante na sua devoção e na sua adoração a Cristo, e por muitas vezes, por a gente não ter consciência do nosso pecado e não se arrepender do nosso pecado, a gente vem vindo de culto, sai de culto, entra em live, sai de live, vai passando 10 anos na igreja, e nosso arrependimento é raso, e nosso arrependimento raso nos faz também viver uma consciência rasa de perdão, que nos faz viver uma intensidade rasa de gratidão, e nos faz viver uma vida rasa de cristãos. Porque a gente parou de chorar pelos nossos pecados. Porque a gente começou a se acostumar com o pecado que a gente carrega. Quanto tempo faz, querido, que você não chora aos pés de Jesus? Quanto tempo faz que o seu pecado não faz você se ajoelhar e falar assim: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão. Aqui está tudo que eu tenho, eu quero quebrar nos seus pés. Aqui está o meu melhor, aqui está o melhor do meu tempo, aqui está o melhor do meu dinheiro, aqui está o melhor da minha vida. Eu quero colocar nos seus pés porque eu preciso do seu perdão. Porque eu reconheço que você me amou de tal maneira que o meu pecado, aquilo que me afastava de você, ou seja, essa coisa que eu carrego aqui, que está em mim, mas eu não quero praticar e eu pratico, eu preciso do seu perdão, eu te dou o meu melhor. E o interessante aqui, que nós vamos falar isso mais no final, ele não recebe o perdão porque ela ofereceu aí a Jesus aquilo ali do seu melhor, ou aquele vaso. É pelo contrário, querido. O versículo 47 vai dizer assim: porque ela muito amou. Vai dizer o seguinte: por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito
amou, é como se fosse a razão pela qual ela muito amou, ou seja, é como se por ela ter sido perdoado, ela reconheceu o tamanho do perdão que ela recebeu, e isso fez ela dar o melhor para Jesus. Porque essa consciência que nós temos do nosso pecado, essa consciência que nós temos do tamanho tão distante nós estamos da vontade de Deus, nos traz a consciência de quão perdoados nós somos, e nos traz também a intensidade da consciência de vivermos uma vida em gratidão a esse perdão. Mas se você não chora, mas se você não se arrepende, mas se você, de certa forma, acha mais conveniente colocar a culpa no outro, porque você acha que o seu pecado, até que Deus não gosta, mas fulano está ali, até cantando no louvor, e é pior que eu. E você, de certa forma, acha que você é melhor do que o outro, e que, na verdade, você não precisa de perdão também. Então, você vai vivendo a vida rasa, você se arrepende de forma rasa, você tem a consciência rasa do seu pecado, e você, consequentemente, ama pouco. A sua adoração é rasa, aquela adoração fumacinha, aquela coisa rasa, querido. E você vai vivendo aquela vida rasa, aquela vida sem sentido, aquela vida a banho-maria, modo voo, aquela cara de peixe, querido. Já viu um peixe? Já viu uma cara de peixe? Tu não sabe quando o peixe está feliz, não sabe quando o peixe está com fome, tu não sabe quando o peixe... É aquela cara ali, qualquer situação, querido. É o peão que vive de forma não grata, de não sabe o seu pecado, é aquele crente que vive com cara de peixe. Aquela cara assim. Às vezes naquele momento de adoração, aquele ambiente de adoração, você vê um se quebrantando, outro ali se ajoelhando, outro chorando, aí o cara de peixe, cara de vaca também, só para aqui, cara de vaca também, fica olhando para o outro ali e fala assim, para que isso? Ô querido, deixa o outro adorar do jeito que ele acha proporcional ao perdão que ele sentiu. Dá um glória aí, querido, dá um glória aí. Mas fica julgando todo mundo, aquele crente, cara de vaca, cara de peixe. Crente também, não crente também. Se você é não crente, está ouvindo isso aí, que é para você também, querido. Não tira esse áudio não, querido. É para você, ouve até o final. Aquela falsa segurança ou superioridade de achar que a gente... Talvez por botar uma roupa de crente, porque carregar uma Bíblia de crente, porque cantar música de crente, porque ter adesivo de crente no carro, a gente é melhor do que o outro, mas não é, querido. Porque todos pecaram e carecem da glória da graça de Deus. Então não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. O que essa parábola aqui nos vai ensinar, nesse episódio aqui, querido, é que ninguém pode pagar a dívida. Ninguém pode pagar a dívida. E se você tiver essa consciência que ninguém pode pagar a dívida, que você não pode pagar essa dívida, você não pode fazer tudo aquilo que Deus exige, porque você é pecador, porque eu sou pecador, à medida que isso cresce em nossa mente, nós somos conscientizados do perdão que a gente recebe. Isso nos faz ser mais extravagantes na presença do Senhor. Então, quanto tempo faz, querido, que você não chora pelo seu pecado? Quanto tempo faz que você não chora aos pés de Jesus? Né? Você está esperando o quê, querido? Para você voltar à presença do Senhor nessa noite, nessa tarde, nessa madrugada? Não sei onde você está ouvindo, a hora que você está ouvindo isso, mas o que está faltando para você voltar a Jesus hoje? Porque se for desculpa de que você não faz o que o outro que está dentro da igreja faz, meu querido, isso cai por terra nessa parábola agora, porque tanto quem está aqui quanto quem está fora, ninguém pode pagar a dívida. Amém ou não amém, querido? Glória a Deus. Eu estou acabando. Estou acabando para a gente ir para casa, né, querido? Então... o que a gente pode tirar disso? Para a gente finalizar.
que o texto ele apresenta ao leitor dois grandes pecadores. Um peca sem lei e outro peca dentro da lei. O primeiro, ou seja, a mulher, aceitou o perdão para os seus pecados e ela reage com muito amor. Ela reconhece o seu pecado, ela aceita esse perdão e ela reage com muito amor, ela entrega tudo o que ela tem. E o segundo, que é o Simão, ele não tem uma consciência verdadeira da natureza do mal que está em sua vida, ele não tem a consciência de que ele também é semelhante a ela. Mas ele se considera com poucas dívidas espirituais, e desta forma, ele acha que tem pequena necessidade de graça. Então o texto nos revela, essa parábola vai revelar dois pecadores. E quando Jesus vai dizer o seguinte, que um devia 50, outro devia 500, talvez o de 50 fosse esse fariseu e o de 500 fosse essa mulher pecadora. Mas Jesus ele frisa que nenhum dos dois podiam pagar. E quando Jesus pergunta para ele assim, então quem vai amar mais o Senhor? Eu vou dizer aquele que foi mais perdoado. É como se Jesus estivesse falando assim, está vendo essa mulher? Ela reconheceu o seu pecado, ela reconheceu o quão grande foi o perdão na vida dela, e por isso que ela está aqui até agora, lavando os meus pés, sendo extravagante, entregando tudo que ela tem de melhor. E você, querido, só está falando aí bonito, você está se achando, você nem sequer fez o que a lei pediu e está julgando ela. Quem pegou? Quem ama demais, querido, quem se entrega de todo e tudo a Ele, é porque recebeu um grande perdão. E quem se reserva demais, quem se segura demais, é porque acha que não ganhou muita coisa. Acha que não, mas era só 50 denários, mas perde a consciência de que ele também não podia pagar. E para finalizar, querido, versículo 48, ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Eles chamaram Jesus dali para saber se Jesus era um profeta. Jesus lhe surpreende ainda dizendo o seguinte, na história, que ele não é apenas um profeta, mas ele é alguém que perdoa pecado porque ele é o próprio Deus. A invertida que Jesus deu aí, é forte, querido, é forte. Isso aí é um triângulo invertido. Parceiro, o Simão ficou como? Bateu, 3 vezes, parceiro, e vamos embora. Tomou a invertida. Porque ele chamou Jesus achando que ele fosse para ver se ele era um profeta. E terminou assim, quem é esse que até pecado está perdoando? E esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cristo que foi crucificado. E esse é o Cristo que foi propiciação do meu e do seu pecado. E é o Cristo que está sendo pregado aqui nessa noite. E é o Cristo que pode perdoar os seus pecados. É o Cristo que pode te dar um sentido na sua vida. É um Cristo que te pega como um pecador miserável e maldito e te perdoa. Dá glória a Deus aí, só quem é pecador. Só quem é pecador. Ele vai terminar dizendo assim, versículo 50. Mas Jesus disse à mulher, e note isso aqui, e grave isso aí, sublinhe isso aí, dá um beijo nisso aí, para você não entender errado isso aqui, pelo amor de Deus. Ele vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer à mulher, a tua fé te salvou. E aqui é interessante a gente entender que aqui Jesus está pregando o Evangelho. A tua fé te salvou. O que salvou aquela mulher não foi o ato de ela ungir os pés de Jesus. O que salvou aquela mulher foi a fé que ela depositou que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o ato de ungir os pés de Jesus foi o instrumento pela qual ela tomou posse do perdão de Jesus. Ela tomou posse do perdão, ou ela foi salva
Porque ela teve fé, querido. A Bíblia é clara que dizer que a nossa salvação não depende daquilo que você faz, não depende daquilo que você produz, mas é pela fé. Sola fide, somente pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aqui está uma verdade muito grande, querido, que você, se entender isso, é motivo da gente ser tão extravagante como essa mulher, porque a gente, sem ter a consciência, essa consciência não, sem ter a possibilidade de se achegar a Deus pela fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós somos aceitos novamente por Deus. É pela fé, querido. É sola fide. A tua fé te salvou. Não interessa que, se você é conhecido, sei lá, talvez, é aleatório, isso aqui é aleatório, não sei. Mas às vezes está chegando essa mensagem em um presídio, e todo mundo está te taxando aí de pecador, é miserável, todo mundo quer te matar, porque você é o mal, você é o encarnação do capeta, você é o tudo de ruim, você é pecador. Mas eu quero dizer para você, querido, que a fé em Cristo pode te salvar. Eu quero dizer para você, meu querido, que nessa noite você pode entregar o seu coração a Ele, abrir o seu coração para Ele e receber dele a salvação, perdão, para que você possa viver uma vida de gratidão a Ele. Amém ou não amém, querido? Eu vou parar por aqui. Parei. Parar por aqui, querido. Eu acho que deu para entender bastante, né? O resto você ora em casa aí, vai lendo de novo, a expulsão vai te dando mais iluminação, querido. Parei por aqui. Eu queria chamar a sua atenção e a minha atenção. Essa primeira parábola da série de Lucas é olhar para esse texto. Quem somos nós? Simão, aquele que tem um arrependimento raso, aquele que tem a consciência do seu pecado muito raso, porque talvez ele possa até achar que é pecador, mas não como aquela pecadora. Ou se a gente, ao olhar para esse texto, a gente se encontra na pele daquela pecadora, que olhar para si, reconheceu o quão distante ela estava da vontade de Deus, recebeu o perdão e pela fé foi salva por Cristo Jesus. Se você, meu querido, só te chama de pecador, talvez ninguém nem saiba nem o seu nome, meu querido, talvez você ache que você é o pior, mas é porque você é sim. Se você acha que você é o pior, miserável homem que sou, você chegou no ponto certo de chegar e ser alcançado por essa graça. Você fala assim: eu sou miserável homem que sou, eu sou o pior de todos, dos pecadores eu sou o pior. É esse o ponto que a graça te leva, e é esse o ponto onde Jesus ele começa a mudar a sua história, porque você sente um perdão inigualável, um perdão imerecido, um favor imerecido, e a sua vida começa a pulsar em gratidão a Ele. É como aquela parábola de que aquela pessoa, aquele homem, ele encontra um tesouro no terreno, ele vende tudo. A vida com Deus é isso aí, ele encontrou o reino, ele encontrou sentido em Jesus, ele vende tudo, porque tudo se torna nada diante do tudo que ele é. Filosofei, mas deu para entender, querido. Tudo se torna nada diante do tudo que ele é. E quando ele se torna
torne-se tudo na nossa vida. Nós somos extravagantes, nós somos sinceros, nós não jogamos, nós choramos pelos nossos pecados, nós choramos pelo pecado dos outros, porque e nós reconhecemos que nós somos pecadores e que o perdão foi muito grande. Eu quero convidar você nessa noite, meu querido, que está ouvindo essa mensagem, que nessa noite você tenha consciência do pecado que você tem, que você se joga aos pés de Jesus, receba o seu perdão e viva uma vida de gratidão a Ele. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ama, um Deus que nos resgata, Tu és um Deus, ó Deus, que transforma, nos dá um novo sentido, nos dá um novo nome, nos dá um novo nascimento, Pai. Gera em nós, ó Deus, a consciência do pecado, a consciência de quando nós estamos de Ti, Senhor. Nos faz, Senhor, através dessa consciência, amá-lo mais e mais e mais e mais, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que nós julgamos, ó Pai, ser melhor do que um A ou B, Senhor. Mas nos faz, ó Pai, olhar para nós mesmos. E antes, ó Pai, de queremos, ó Pai, tirar a trave que está no olho, o cisco que está no olho do irmão, nós possamos enxergar a trave que está nos nossos olhos. E assim, ó Pai, viver uma vida de santidade, uma vida de gratidão, porque Tu és bom e Teu amor dura para todos sempre. Deus abençoe sua vida, meu querido. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.